Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos vê e ouve pela internet. Nós estamos começando um novo ciclo de palestras aqui na academia sobre o legado do Barão do Rio Branco, interpretações e atualidade. Quem coordena os ciclos da academia é a acadêmica Ana Maria Machado, e esse ciclo específico eu vou coordenar. Hoje, a primeira palestra é do embaixador Luiz Cláudio Villafañe, que usa uma frase do Barão para dar o título à sua palestra. Procedo, neste caso, como teria procedido o Barão. O Barão diz que procedo, neste caso, como teria procedido meu pai. E, então, o embaixador Luiz Cláudio Villafañe vai falar sobre o legado do Rio Branco como fonte de legitimidade. Esse ciclo tem uma duração menor, porque no dia 18, aniversário da academia, tem uma solenidade especial. Então, hoje é o Luiz Cláudio Villafañe, dia 11 é o embaixador Marcos Azambuja, o Rio Branco hoje, os desafios de ofício, e dia 25, o embaixador Gelson Fonseca, que está aqui nos dando a honra, Rio Branco, a persistência de um novo paradigma para a política. O embaixador Luiz Cláudio Villafañe é embaixador do Brasil na Nicarágua desde 2017. Antes serviu em Nova York, Cidade do México, Washington, Montevidéu, Quito e Lisboa. Lisboa foi na comunidade, né? Na comunidade de países da língua portuguesa. Doutor e mestre em História pela Universidade de Brasília, fez estudos de pós-graduação em Ciência Política na New York University. É autor de mais de uma dezena de livros sobre a história política externa brasileira e temas correlatos. Sua obra mais recente, Juca Paranhos, O Barão do Rio Branco, recebeu o prêmio de melhor biografia de 2018 da Associação Paulista de Críticos de Arte. A biografia do Barão do Rio Branco tem características especiais, a começar pelo nome do livro, né, que fala do apelido do Barão, e ele humaniza a figura do Barão do Rio Branco, dando destaque às suas realizações, mas dentro de uma visão muito menos mitológica e mais humanizada. Por favor, embaixador Luiz Cláudio Villafañe. Muito obrigado, acadêmico Merval Pereira, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, muito obrigado. Como o Merval já disse, o título é uma paráfrase. Tá? E por que eu trago essa paráfrase? Para trazer a ideia, primeiro, que o próprio Barão já buscava legitimar as políticas dele usando um precedente de um antecessor de sucesso na chancelaria, que, no caso, era o pai dele. Tá? Então, o próprio Barão já usava esse recurso, que é um recurso narrativo, de legitimidade pela imitação, pela tradição. Tá? Isso vai ser muito importante, porque o Rio Branco, ademais das grandes realizações, e a questão territorial é muito clara, e concretas, o Barão marca muito a política externa brasileira pela construção de uma narrativa e de uma legitimidade que ele vai dar ao Itamaraty, tanto a narrativa que ele cria, que ele vai criar, ele vai inclusive falsear a verdade em alguns sentidos para estabelecer a narrativa que ele cria, que vai se perpetuar por muitas e muitas décadas, e que até hoje na política externa atual, o Barão é um recurso de legitimidade. Tá? Então, a primeira coisa a ser dita é que o Barão começa, de alguma maneira, para quem vai imaginar que o Barão seria uma fonte de legitimidade, ele começa a vida dele mal. Né? Ele é uma coisa... O início é pouco promissor, todo mundo conhece as histórias da juventude dele, ele sai do Brasil, tem uma grande dificuldade de conseguir um cargo
que não era também tão especial assim, era um cargo muito bem pago, e ele, naquele momento, tinha não só o apoio do pai, que era o antigo primeiro-ministro, como o apoio do primeiro-ministro em funções. E, mesmo assim, foi uma luta tremenda ele conseguir aquele cargo. Então, a primeira missão, a primeira atuação dele, em termos políticos, é a reconstrução da própria imagem política. Tá? E é um processo que ele vai fazer com muito sucesso. Ele, inclusive, por exemplo, ele faz um grande esforço para reescrever o passado. Então, por exemplo, em um determinado momento, ele explica que todo mundo, no fundo, era voz corrente, mas ele tenta convencer as pessoas que ele não queria ir para Liverpool. E aí é uma frase que eu cito. Ele diz: o que eu desejo que se saiba é que eu só fui candidato ao lugar, o consulado em Liverpool, para ser agradável ao Duque de Caxias, convencido por ele e desistindo de outra pretensão. O que é uma mentira absurda, e era conhecida. Ou seja, ele desde o início ele tem um esforço claro, e um esforço, e é absolutamente legítimo, mas uma coisa muito consciente de reconstrução da própria imagem. Tá? Então, inclusive, eu exploro isso, não é muito o caso de explorar aqui, mas eu exploro isso na biografia. Tem toda uma seção da biografia, esse período que vai entre 1876, que ele sai do Brasil, até 1902, quando ele volta como ministro, que eu defini esse período como a redenção do boêmio, ou seja, é ele reconstruindo a sua imagem pessoal em termos políticos, né, o que ele vai fazer com grande sucesso. Ele trabalha, ele é um público, no final do Império, ele consegue se recompor com o imperador. Tem um momento, quando ele sai do Brasil, ele tem muitas queixas sobre o imperador, mas ele se recompõe com o imperador, e no final do Império ele também volta a ter uma amizade íntima com o primeiro-ministro. Então, e aí é nesse contexto que ele vai receber o título de Barão do Rio Branco. E um pouco para coroar essa reconstrução da imagem, ele vai casar com a namorada dele, 17 anos depois, já com 4 filhos. Ele acaba casando. Isso também, de alguma maneira, é um pouco a reconstrução dessa imagem pessoal e também de uma imagem política também. Tá? E aí, eu vou um pouco mais para frente, ele acaba sendo chamado para ser ministro das Relações Exteriores. E havia um problema grave que vai explicar parte da narrativa, da lógica da narrativa que ele vai impor. Ele, ao chegar, ele era um monarquista conhecidíssimo, e era o governo republicano, e, era um momento que já tinha amainado um pouco, mas ainda havia uma divisão, ainda havia um grande problema entre republicanos e monarquistas. Os monarquistas, de alguma maneira, eram mal vistos. Então, ele vai resolver esse problema em termos de narrativa, em termos retóricos, com um conselho que o Joaquim Nabuco dá para ele, porque ele escreve para o Nabuco dizendo que ele tem uma grande dificuldade, está com muito medo de voltar ao Brasil. Ele dá várias desculpas, que vai ganhar pouco, que ele quer escrever os livros, ele dá tremendas desculpas, mas, para mim, o mais importante é que ele, na verdade, ele temia voltar para o Brasil e perder tudo que ele tinha ganho com as 2 arbitragens em termos de projeção política. E aí ele escreve para os amigos, escreve com o Nabuco dá um conselho para ele, eu cito: vá com a unidade nacional acima de tudo e para diante e através de tudo, e você terá uma chave mágica para entrar e sair em todas as questões. Então, uma das coisas que ele vai fazer, fecho a citação, uma das coisas que ele vai fazer, no dia que ele chega, no dia 2 de dezembro de 1902, ele é recebido em vários lugares, dá vários discursos, mas ele dá um discurso no Clube Naval, onde um trecho desse discurso até hoje é muito citado pelas pessoas que defendem a tese de que a política externa é totalmente separada, ou pelo menos é muito separada da política interna, ou seja, que são 2 esferas muito diferentes, e daí você tira também a ideia de que a política externa é uma política de Estado, não é uma política partidária, que a política externa tem que ser tratada num outro plano e que as lutas internas não devem interferir na política externa, o que não tinha nada a ver com a realidade daquele 1902.
Ou seja, quando a República começa, quando cai a monarquia, a confusão entre política interna e política externa é total, ou seja, há uma grande reversão da política externa. O Itamaraty, que ainda não tinha esse nome, não funcionava no Itamaraty ainda, já funcionava no Itamaraty, mas não era ainda tão conhecido. Entram muitas pessoas na carreira, ou seja, a confusão entre política interna e externa naquele momento era imensa. Mas aí ele chegando, ele faz essa citação, que é imensamente citada até hoje, que é a seguinte, também é mais ou menos curta. Ele diz, eu cito, desde 1876, quando ele saiu do Brasil, desprendi-me da nossa política interna com o propósito de não mais voltar a ela e de me consagrar exclusivamente a assuntos nacionais, porque assim o patriotismo daria forças à minha fraqueza pessoal. Aceitando, depois de longas hesitações e reiterados pedidos de dispensa, o honroso posto em que me entendeu dever colocar-me o ilustre senhor presidente da República, em nada modifiquei aquele meu propósito. A pasta de Relações Exteriores, disse-me ele atribui isso ao presidente, não é e não deve ser uma pasta de política interna. Obedeci ao seu apelo como um soldado, a quem o chefe mostra o caminho do dever. E aí uma coisa que é muito repetida, não venho servir um partido político, venho servir ao Brasil, que todos desejamos ver unido, íntegro e respeitado. Fecho aspas. Então, como eu disse, ele traz esse discurso como uma maneira de se proteger nesse momento político. Tá? E ele retoma uma ideia que, na verdade, era uma projeção da política externa do Segundo Reinado. O Segundo Reinado, de uma maneira geral, é um momento em que há um grande discurso a favor da conciliação, a favor da moderação. Se houver mudança, elas têm que ser lentas, graduais, muito consensuadas. E a política externa era um pouco o ápice dessa narrativa Saquarema. Inclusive porque a política externa era basicamente feita entre o imperador, o Conselho de Estado vitalício e o Senado vitalício, onde estavam os grandes próceres dos dois partidos. Então, existia uma aparência de uma política que pairava sobre as lutas internas, o que é uma aparência, porque se imaginar que naquele momento, a partir de 1870, ou seja, já existe o Partido Republicano não concordava em nada com a política externa, que era esse consenso. Então, na verdade, esse consenso não existia, nem naquele momento, mas existia a aparência desse consenso e a aparência de uma política de Estado que não tem a ver com as lutas internas. Então, o Rio Branco vai recuperar também essa ideia, ele vai construir a narrativa também dessa ideia de uma política que paira sobre a política interna. Tá? Agora, com o 15 de novembro, passou a prevalecer, também é um outro tema que eu vou tratar um pouco mais para frente, eu só estou introduzindo, passou a prevalecer, depois do 15 de novembro, a ideia de ruptura. Tá? Ou seja, a República se vê como uma ruptura na política interna e também na política externa, e mais que se vê como uma ruptura, se proclama como uma ruptura, porque são coisas diferentes. Rupturas e continuidade sempre há em qualquer política, principalmente com alguma mudança de governo, mas há maneiras de apresentar isso. E isso também vai entrar na questão da reformulação da narrativa. Então, o que eu vou tratar aqui é a questão do Rio Branco. Não vou tratar da parte, em nenhum momento da minha palestra, de coisas, digamos, políticas concretas, não vou avaliar a política concreta, mas vou tratar da narrativa. Então, das grandes coisas que o Rio Branco faz, e que vai permanecer por muito tempo, é uma reformulação da narrativa sobre a política externa brasileira, em que ele vai recuperar elementos do Segundo Reinado e que vai também trazer elementos da República e que ele vai agregar outros ingredientes que ele próprio inventa ou que ele próprio traz. Então, isso tem um livro que eu publiquei no ano centenário, que eu chamei de O Evangelho do Barão. Como ele escreveu praticamente só textos de circunstância e não há um pensamento organizado do Barão, esses textos, eles até em algum momento são contraditórios entre si,
e eles são muito separados, então, eles, de alguma maneira, isso ajudou a legitimidade, porque tem a grande vantagem de, como eles são, em alguma medida, contraditórios, e como tem um pouco para cada gosto, eles podem ser tomados e reinterpretados em novas circunstâncias. Então, os textos do Rio Branco, as ideias do Rio Branco, a própria persona do Rio Branco, vai ser reaproveitado muito como elemento de legitimidade, e a própria narrativa que ele vai criar, ele e também quem está o entorno dele, e depois os próprios sucessores deles vão trabalhar essa narrativa que vai se estender por muitas décadas e que tem ecos até hoje. No final da palestra, quando eu chegar ao final, eu vou mostrar que até a política externa de hoje, o Rio Branco está presente como elemento de legitimação, algo que, de alguma maneira, surpreende. Tem mais de 100 anos da morte. Então, eu vou tratar de 4 temas, haveria outros, mas eu vou tratar de 4 temas que fazem muito parte integrante dessa narrativa. O primeiro tema seria a ideia da diplomacia como um saber específico, um pouco um saber de entendidos, né? O que é parcialmente verdade, mas parcialmente também não é verdade. Tá? E também, dentro dessa ideia, a ideia de excelência do Itamaraty, o que naturalmente é verdade, mas também é uma ideia que é reforçada como elemento de legitimidade, que é o ponto que eu quero destacar. O segundo ponto que eu vou tratar é da política externa e a política doméstica como esferas separadas, quase autônomas, que é uma ideia que se repete muito e que até hoje tem muita gente que defende essa ideia, algumas pessoas com muito empenho. O terceiro tema que eu vou tratar, que eu acho que é importante nessa questão da narrativa do Barão, é a relação com os Estados Unidos. Tá? De uma maneira, sem entrar na substância, mas vou tratar um pouco disso. E o último tema que eu vou tratar é a ênfase na ideia de continuidade, como um elemento de legitimidade para a política externa. Nem sempre foi assim, mas hoje está mudando, mas, enfim, tem sido assim por muitas décadas. Então, indo por cada ponto. A diplomacia como um saber específico. Bom, o sucesso do Rio Branco, naturalmente, criou, talvez o começo dessa ideia da diplomacia como um saber específico, e é até curioso, porque no caso do próprio Rio Branco, isso é parcialmente falso. Que o Rio Branco, quando chega a ser ministro, ele tem uma imensa experiência como cônsul, que não ajuda muito, ajuda em parte, mas não é o cerne da questão. Tem uma grande experiência como advogado do Brasil em questões de arbitragem, o que não vai adiantar para nada, porque depois não vai haver nenhuma arbitragem, o Brasil não vai... A única arbitragem que se segue é com a Guiana Inglesa, que já estava em curso e que ele não vai ter interferência nesse momento em diante. Tá? E ele tinha uma experiência de 1 ano e pouco em Berlim, isso sim, uma experiência claramente diplomática, e uma experiência muito antiga, da década de 1860, que ele foi secretário do pai. Então, na verdade, a ideia que é muito forte, que ele chega com um grande saber sobre diplomacia, é relativa, ela deve ser relativizada. Obviamente que ele está imerso no meio e tinha, mas, enfim, não é um argumento forte para a ideia do saber específico como uma necessidade para o bom desempenho de um ministro de Estado. Tá? Então, está bem. Outra questão também sobre a imagem da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira tem, justamente, eu não serei a última pessoa aqui a dizer isso ao contrário, uma imagem de excelência. Mas essa imagem, ela não para nós, hoje, ela é muito automática, mas nem sempre foi assim. Durante o Império, a imagem da diplomacia brasileira variou muito. E eu dou um exemplo. No primeiro reinado, a imagem da diplomacia brasileira internamente era ruim. Eu dou um exemplo. Em 1827, então era deputado, mas depois foi senador, o senador Vergueiro, ele está falando, vou citar uma pequena citação, ele está falando e é aplaudido intensamente na Câmara dos Deputados com o seguinte discurso, aspas, eu digo, e digo novamente,
que nosso corpo diplomático é o pior possível. Nós vemos empréstimos mal contratados e comissões obtidas desastrosamente, tratados mal conduzidos, negociações muito mal conduzidas, e com tais resultados, pode ser dito que nossos agentes diplomáticos são bons? Não, senhor presidente, eles são maus, ou melhor dizendo, eles são péssimos. Fecho aspas. É uma situação que um pouco nos choca hoje. Tá? Essa visão negativa foi sendo matizada na medida em que a política externa vai tendo um grande grau de consenso, principalmente depois da regência, no segundo reinado. Tá? E, em compensação, também, de novo, relembro, esse consenso, essa ideia positiva, ela é relativa, porque os republicanos, o Manifesto Republicano se senta também muito na política externa e ataca muito a política externa. Então, era um consenso, sim, mas entre os liberais e conservadores, os republicanos eram muito minoritários, mas, enfim, isso deve ser matizado também. E outro tema também, ao longo dos 67 anos da monarquia brasileira, aí é difícil precisar, há uma certa subjetividade, mas foram muito raros, eu acho que nenhum, os chefes da Secretaria dos Negócios Estrangeiros, que seria o Ministério das Relações Exteriores, que poderiam ser classificados primordialmente como diplomatas. Obviamente que havia muitos estadistas que tiveram funções diplomáticas, mas eles eram primordialmente estadistas, do próprio Visconde e muitos outros, o Paulino, muitos outros. E, obviamente, que também não havia uma carreira plenamente organizada, mas personagens de grande peso, que eram caracteristicamente diplomatas, como o Eduardo da Ponte Ribeiro, o Miguel Maria Lisboa, o Penedo, o próprio Cabo Frio, tá? E outros, eram essencialmente diplomatas e nunca foram chefes da chancelaria. Tá? E, inclusive, isso vai mudar na República, mas se a gente pegar o Floriano Peixoto, o Deodoro também não coloca diplomata, o Floriano Peixoto teve 7 ministros de Relações Exteriores. Durante os 7 ministros, o segundo da chancelaria era o Cabo Frio, e nem assim o Cabo Frio em nenhum momento assumiu como ministro efetivo. Tá? Então, essa ideia do ministro, o default, o normal era o ministro fora da carreira. Esse modelo do ministro de fora da carreira, entre aspas, foi quebrado pela primeira vez pelo Olinto Magalhães, que foi chanceler do Campos Salles, e que é justamente quem antecede o Rio Branco. Tá? E aí, depois do Olinto, seguiu o Rio Branco, e, na República, aí começa a haver uma série de ministros diplomatas, tipicamente diplomatas, mais fortemente. Começa pelo Domício da Gama, depois o Coxane de Alencar, o Afrã de Melo Franco, Leão Veloso, Samuel Grace, Mário Pimentel Brandão, Araújo Castro. E com os governos militares, essa tendência se acentuou. Tá? E aí, nos governos militares, o Vasco Leitão, o Gibson, o Azeredo da Silveira, o Saraiva Guerreiro. E, mais recentemente, na redemocratização, tivemos o Luiz Felipe Lampreia, o Celso Amorim, o Antônio Patriota, o Luiz Alberto Figueiredo, o Mauro Vieira e o Ernesto Araújo. Então, se pode notar que há uma diferença e há digamos assim, uma aceleração dentro dessa ideia do saber específico, tá? E como uma coisa desejável, em algum momento essencial, para a carreira, ou seja, para chefiar o Itamaraty, que é uma ideia que, naturalmente, é bem vista pelo Itamaraty, eu poderia dizer de uma maneira geral. Tá? Um outro elemento que também reforça a legitimidade do Itamaraty, eu estou indo muito por esse lado, porque o Rio Branco é um elemento muito importante para a legitimidade do Itamaraty, então isso se confunde. Um outro elemento é a questão da organização. O Itamaraty foi um dos primeiros ministérios civis a se estruturar de maneira mais consequente e trazer um quadro qualificado, mais qualificado, por meio de uma institucionalização de concurso de ingresso, principalmente. Mas a tentativa de institucionalização é muito antiga. Na década de 1850, com o Paulino Soares de Souza como chanceler, já havia uma menção à necessidade de concurso para o Itamaraty. Era letra morta. Foi letra morta durante muito tempo. Tá? O Olinto fez concurso para o Itamaraty. Na época do Barão, o Barão chegou a fazer um concurso, mas o Barão descontinuou, ele não achava muita graça
nessa ideia. Ele usava essa ideia do concurso também, de alguma maneira, para se proteger de pressões, mas, de qualquer maneira, o Itamaraty é um dos primeiros ministérios civis a se estruturar e que, com não só de entrada como carreira, e acaba tendo uma função importante dentro da burocracia brasileira. Durante a burocracia brasileira começa a se institucionalizar de forma mais consequente com a criação do DASP, na década de 30. E um elemento importante na criação do DASP foi a própria experiência do Itamaraty. E há um diplomata muito importante do Itamaraty que trabalhou na criação do DASP, que é o Maurício Nabuco, filho do Joaquim Nabuco, que ele trabalhou na criação do DASP. E aí o DASP passou a fazer concursos públicos para a burocracia toda, inclusive para o próprio Itamaraty. Há um momento que os diplomatas entram pela porta do DASP. Mas aí essa geração é a geração dos discípulos do Barão. Então, em 1945, isso é importante, eles aproveitam do centenário do nascimento do Barão e fazem uma série de comemorações sobre o Barão. Eles trazem de novo a figura do Barão para a opinião pública e de uma forma que ajuda a legitimar o Itamaraty. Então, eles fazem várias iniciativas, eles fazem um concurso literário, eles chamam Álvaro Lins, que era um dos principais biógrafos da época, e abrem o arquivo histórico para o Álvaro Lins, e o Álvaro Lins produz essa bela biografia, que é a primeira biografia com documentação mais sólida, que até hoje é uma biografia que se sustenta maravilhosamente em pé sobre isso. Eles fazem o Araújo Jorge, que era um dos principais discípulos, também publica as obras completas do Barão. Então, há todo um esforço de trazer de novo o Barão como forma também de legitimação da instituição. Ou seja, aí são as duas coisas. E também, nesse contexto, foi criado o Instituto Rio Branco, em 1945. E o Rio Branco, na verdade, foi criado no início não tanto para... A ideia inicial não era que fosse um lugar de formação de diplomatas, era para funcionar alguma coisa como hoje é a FUNAG, né, para fazer eventos, para fazer cursos, mas acabou se tornando rapidamente. Isso foi muito importante também, porque, de novo, o Rio Branco tirou a entrada dos diplomatas e a formação dos diplomatas do DASP, e ajudou também nessa ideia de insularidade do Itamaraty ser uma coisa separada do resto do funcionalismo público, que é um grande elemento também de legitimidade. A ideia de que o Itamaraty é uma coisa separada e, de algum momento, em algum sentido acima, e que se casa muito bem também com essa ideia da política externa como uma coisa separada. Todas essas ideias elas são uma grande narrativa que estão se criando. E, obviamente, o rigor do concurso, um concurso sempre foi muito difícil, contribuiu, de novo, são ciclos virtuosos, contribuiu para a imagem de excelência do Itamaraty, e também um outro elemento que não se deve menosprezar, principalmente nessa casa aqui, que uma coisa que sempre contribuiu para a legitimidade do Itamaraty é a projeção de muitos diplomatas no mundo da cultura, né, e também em outras áreas da própria burocracia brasileira. Dou o exemplo Roberto Campos. Ou seja, de novo, o Itamaraty se projeta e ajuda toda essa ideia da insularidade, da política externa como uma coisa separada, como um saber de especialistas, o que é parcialmente verdadeiro. Tudo isso é parcialmente verdadeiro, mas isso eu não estou entrando no mérito do se é certo ou se é errado, mas eu estou entrando na discussão da narrativa enquanto narrativa. Tá? Bom, então, são criados esses elementos. O outro elemento é essa questão que eu já mencionei um pouco, da separação da política externa das lutas internas. Bom, a política externa é uma política pública. Como toda política pública, ela é definida pelo sistema político vigente, ou seja, ela é definida pela relação entre o Estado e a sociedade, ela é definida pelas lutas intraburocráticas e se toma determinado alinhamento político que, em alguma medida, qualquer política pública, qualquer política vai criar, em alguma medida, vencedores e perdedores. Tá? E
ela vai se legitimar por várias maneiras, mas a principal maneira de legitimar uma política pública é sempre essa ideia de que ela está, apesar de haver, eventualmente, perdedores, ela é tomada por conta do bem comum, do interesse nacional, esse tipo de fórmulas que também, de novo, são parcialmente verdadeiras, eu não estou entrando no mérito dessas coisas. Agora, a política externa também tem uma característica muito interessante, enquanto política pública. A política externa, o diplomata se senta do outro lado da mesa com o estrangeiro, ou seja, a política externa lida com o outro, por excelência. Então, nesse sentido, é mais fácil, e certamente é necessário, assumir que a posição que se está tomando, qualquer posição de política externa, ela é sempre o interesse nacional, ela sempre representa o interesse nacional em termos discursivos, ou seja, o interesse de todos os brasileiros, ainda que não necessariamente seja verdade. Qualquer política política externa ela também contribui para eventualmente criar vencedores e ganhadores internamente, mas ela tem esse discurso do outro, ou seja, ela está sempre representando, entre aspas, o verdadeiro interesse nacional. Naturalmente que isso é mais fácil em alguns casos do que outros. Vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje em dia a política externa está sendo debatida por questão de gênero, proteção ambiental, esse tipo de questão, ou seja, internamente, se a determinada política externa é boa ou ruim. Agora, se a gente trabalhar com fronteiras, por exemplo, é muito fácil obter um consenso, ou seja, praticamente as vitórias do Barão de política externa, praticamente todos os brasileiros, e não foi consenso absoluto. Havia setores, isso está no livro, houve setores que protestaram, achavam que o Brasil estava sendo expansionista, no caso do Acre, etc. Mas é muito mais fácil vender, por exemplo, a defesa do território, a integridade do território, como um interesse de todos, do que outros interesses mais específicos que a política externa defenderá. Então, essa questão é muito importante. Tá? Agora, sem nenhum demérito aos grandes diplomatas de antes e de depois, foram as grandes vitórias de limite e atuação do Rio Branco no Comando Itamaraty que são a fonte primordial de legitimidade externa e interna do Brasil, do Itamaraty. Ou seja, as grandes vitórias do Itamaraty, a persona e as vitórias do Rio Branco são, até hoje, uma grande fonte de legitimidade. E as críticas, muitas críticas que o Rio Branco sofreu na sua época, foram eclipsadas progressivamente pela memória das vitórias e por um processo em que também o Itamaraty, como instituição, participou. Ou seja, e aí esse exemplo das comemorações do centenário do nascimento parece o exemplo mais óbvio. Ou seja, a comemoração da memória, a comemoração do personagem é uma coisa que também serve para a legitimidade, ou seja, também é alguma coisa que o Itamaraty, como instituição, trabalha e ganha com isso. Legitimidade interna, seja nas lutas intraburocráticas, seja na questão da sua própria autonomia, é muito importante sempre trabalhar a legitimidade, e inclusive também perante outros atores da sociedade, a academia, os jornalistas. Ou seja, a ideia de que o Itamaraty tem legitimidade é muito importante, e parte da legitimidade vem ainda do Barão. Tá? Também, encerrando isso rapidamente, um outro ponto, também um pouco desse evangelho do Barão, dessa herança do Barão discursivo. Bom, primeiro é a questão da relação com os Estados Unidos. Primeiro, é falsa a imagem de que o Barão teria reorientado a política externa brasileira de Londres para Washington. Isso é um mito que se manteve por muitas e muitas décadas, que ele mesmo criou, de alguma maneira, ele trabalhou também nisso, mas aí os próprios contemporâneos, de alguma maneira, se rebelam contra isso. O Salvador de Mendonça, que, na minha opinião, se tiver que atribuir a alguma pessoa, e eu não acho que é bem o caso, é uma questão mais estrutural, mas se tivesse que atribuir a alguma pessoa essa transferência do eixo de Londres para Washington, é mais o Salvador do que o próprio Barão. Mas o Salvador de Mendonça tem uma frase muito engraçada quanto isso. Ele diz,
aspas, quando, pois, o barão do Rio Branco mandou o senhor Joaquim Nabuco descobrir a América do Norte, ela já estava descoberta, medida e demarcada. Fecho citação. Por ele, eu acrescento. Tá? Então, esse alinhamento, na verdade, essa nova relação com os Estados Unidos, ela deve ser atribuída a um nível mais profundo à mudança do regime, ou seja, ao fim da monarquia e o início da república, porque isso estava já no programa, no Manifesto Republicano, 1870, tá? E era uma das grandes críticas dos republicanos. Então, essa mudança, inclusive, ela é feita de uma maneira muito atabalhoada no início. E a República, quando faz essa mudança, trabalha muito a ideia de ruptura. Eles não só mudam o eixo de Londres para Washington, como proclamam que estão mudando. Não queremos mais uma política europeísta, queremos uma política americanista, queremos a solidariedade americana, ou seja, é uma ruptura que fala o seu nome. Tá? E o Rio Branco ele vai fazer uma alteração muito importante nesse discurso, que é uma alteração que vai se manter na narrativa durante muito tempo. O Rio Branco ele não poderia mudar por questões estruturais, ainda que ele fosse e era muito europeísta, ele não poderia retornar à política externa, para a política externa do Segundo Reinado. Isso não fazia sentido, ele era muito inteligente para saber disso. Mas ele vai mudar a narrativa, ele vai fazer uma releitura, ele vai acabar com a ideia de ruptura, não houve ruptura nenhuma, e vai jogar a amizade a amizade com os Estados Unidos, a aliança com os Estados Unidos, o entendimento dos Estados Unidos, ele vai jogar para o início para a independência brasileira. E o discurso dele vai dizer, não, o Brasil e os Estados Unidos têm política, são uma forte amizade, é uma relação muito forte desde a independência, o que é totalmente o contrário do discurso republicano, e que o discurso republicano é muito mais perto da verdade do que o discurso do Rio Branco. O discurso do Rio Branco é discurso. A relação com a realidade é muito menor. O Brasil chegou a romper relações com os Estados Unidos, se eu não me engano, 3 vezes durante o Império. Houve momentos de tensão muito grande em várias ocasiões. Ou seja, isso não era verdade. Mas ele vai jogar essa amizade, esse alinhamento muito mais para trás e vai construir. E, de novo, isso também entra no discurso dele da questão da ruptura, da não ruptura, ou seja, da continuidade, que é parte da narrativa que ele vai criar, que o Itamaraty vai herdar essa narrativa de maneira muito forte. Então, obviamente que o Rio Branco favorecia, é verdade, mas parcialmente verdade, ele favorecia uma relação estreita com os Estados Unidos. Mas isso é parcialmente verdade, ele favorecia, mas os Estados Unidos não reciprocou. Tanto que, ao final do mandato, ao final da chefia do Rio Branco no Itamaraty, as relações com os Estados Unidos estavam no pior momento em muitas décadas. Então, é parcialmente verdadeiro. Ele sim queria, mas os Estados Unidos, na verdade, não reciprocou, ou seja, foi aquele amor não correspondido que acaba em ressentimento. Ele tem palavras amargas com os Estados Unidos, em algum momento. E também se vende a ideia de que ele favoreceria uma aliança não só estreita, como também incondicional. Isso é totalmente falso. Isso não tem nada a ver com o Rio Branco em nenhum aspecto. O Rio Branco era essencialmente pragmático. Então, não passaria pela cabeça dele uma aliança incondicional com quem quer que fosse. Mas essa ideia foi tomada quase imediatamente. O Lauro Miller, que vai em seguida, é um ministro que, inclusive, chegou a ter um choque com Domício da Gama, que era o grande discípulo do Barão, um grande favorito do Barão, que naquele momento era embaixador em Washington, que o Lauro Miller pede para conhecer a posição dos Estados Unidos sobre um evento no Paraguai, porque ele queria seguir a posição dos Estados Unidos. Aí o Domício disse, não, faça isso. O Brasil não pode seguir a política dos Estados Unidos. O Brasil tem que ter essa... Ou seja, aí começa um pouco essa ideia e sempre jogada nas costas do Barão. Tá? O Domício diz, aí isso vale a pena, o Domício responde para o Lauro Miller, aspas, penso, entretanto, que não devemos buscar nos Estados Unidos nenhum conselho para a nossa política sul-americana, nem aprovação para resoluções tomadas a fim de não abrir caminho a pretensões inadmissíveis
como vai sendo a tendência, fecha aspas. Ou seja, o Domício era a pessoa mais sintonizada com o Rio Branco. Mas esse americanismo do Lauro Miller, ele vai se reforçar. O Lauro Miller vai ser o primeiro chanceler em funções a visitar os Estados Unidos. Durante a gestão do Lauro Miller, há aquela mediação do Brasil, Argentina e Chile no conflito entre o México e os Estados Unidos, que é resolvido na Conferência de Niagara Falls. O Lauro Miller assina, finalmente, o Pacto do ABC, mas até o americanismo do Lauro Miller tinha limites. Quando começa a Primeira Guerra, aí no final há o torpedeamento de um navio brasileiro, os Estados Unidos entram na guerra, e aí o Lauro Miller decide passar de neutralidade a rompimento de relações com os Estados Unidos, mas muitos exigiam uma declaração de guerra com a Alemanha. E o Lauro Miller disse, não, vamos até o rompimento e aí não passamos. E aí ele se justificou dizendo, aspas, o argumento dos oradores nas praças públicas é sempre o mesmo. O Brasil tem que seguir o exemplo dos Estados Unidos, fecha aspas. Bom, ele não foi tão americanista assim, mas isso custou o cargo dele, ele logo perdeu o cargo e o Nilo Peçanha logo atendeu os apelos dos oradores das praças públicas e declarou guerra aos Estados Unidos, à Alemanha. Tá? E aí a própria declaração de guerra fala que nós, e eu cito um pedacinho da nota que informou, o Brasil nunca, aspas, o Brasil que nunca teve e não tem ainda ambições guerreiras e se absteve sempre de qualquer parcialidade no conflito da Europa, não podia continuar indiferente a ele, desde que eram arrastados à luta os Estados Unidos, sem nenhum interesse, mas tão somente em nome da ordem jurídica internacional. E a Alemanha estendia indistintamente a nós e aos demais povos, neutros e mais violentos processos de guerra. Eu fecho aspas. Ou seja, na própria declaração em que se justifica a declaração de guerra à Alemanha, se faz menção, nós estamos entrando nos Estados Unidos. E a questão chegou a tal ponto que, em 1917, 4 de julho, foi declarado feriado nacional no Brasil. Tá? Então, é um momento aí de grande afinidade. Isso seguirá. Na Segunda Guerra também, nós declaramos guerra depois do ataque a Pearl Harbor, e também o Oswaldo Aranha, que era o ministro na época, também vai se justificar dizendo que nós entramos também com os Estados Unidos. Eu cito um pedacinho também. Aspas. Sabíamos que cedo ou tarde seríamos envolvidos na luta e para ela nos preparamos em íntima colaboração com os Estados Unidos da América e demais nações continentais. Tá? E aí, fecho aspas. Só para dar... Então, essa ideia de uma relação privilegiada vai seguir por muito tempo. Tá? E ela passa a ser uma ideia legitimadora também, essa ideia. E ela só vai ser rompida, de alguma maneira, com a política externa independente no início da década de 1960. Mas, ainda assim, e aí eu vou citar aqui o Recupero, meu querido professor, o Recupero diz o seguinte, aspas, mesmo os mais jacobinos defensores da política externa independente não ousariam dissociar-se aberta e francamente da paralisadora herança do Barão. Eu fecho aspas. E aí eu vou contar um caso que ilustra isso muito bem. Em 1962, a OEA fez uma conferência em Punta del Este onde ia se votar a expulsão de Cuba do sistema interamericano por ser um país comunista. Era uma iniciativa patrocinada pelos Estados Unidos, e o Santiago Dantas, que era o ministro, anunciou de início que nós não íamos apoiar a posição dos Estados Unidos. E aí 4 ex-chanceleres fizeram uma carta aberta ao Globo. Os 4 ex-chanceleres eram Macedo Soares, o João Neves da Fontoura, o Vicente Rau e Horácio Laffer, publicaram no Globo uma carta aberta criticando a posição, dizendo que o Brasil deveria acompanhar os Estados Unidos. E aí virou um pouco uma guerra santa, aquelas guerras religiosas do passado, que os dois lados tinham Deus ao seu lado. E aí ele invoca nessa carta aberta, eles invocam o Rio Branco e o Joaquim Nabuco para exigir que o Brasil se alinhasse aos Estados Unidos nessa questão.
Tá? E aí, citando a parte que interessa, eles fazem um longo raciocínio e, ao final, eles completam. Abro aspas. Dirigindo-nos ao governo da República para rogar-lhe que considere as questões em debate no resguardo da posição tradicional do Brasil, sempre na primeira linha dos construtores do OEA, do sustentáculo da unidade continental, sob a égide de duas grandes memórias, Rio Branco e Joaquim Nabuco, não nos anima outro pensamento senão de colaborar para o lustre da pátria e o bom nome do seu governo. Tá? E aí invocaram o Nabuco e o Rio Branco, mas não resolveu, o Brasil se absteve, junto com a Argentina, Chile, Bolívia, Equador e México, mas Cuba acabou suspensa. Mas essa heresia foi tão extraordinária que, em 5 de fevereiro de 1962, pela primeira vez e única que eu saiba, foi convocada uma cadeia nacional de rádio e televisão para justificar o voto brasileiro num organismo internacional. Então, Santiago Dantas pediu essa cadeia, de rádio e televisão, e aí, como eles invocaram os santos, o Rio Branco e o Nabuco, o Santiago Dantas também partiu para invocar os santos também, né? Então, o Santiago Dantas vai relembrar, nessa cadeia de rádio e televisão, ele vai relembrar a conferência da Haia, onde o Brasil se opôs finalmente aos Estados Unidos, tá? E vai comentar que o Brasil ficou praticamente isolado, mas que depois deu tudo muito certo. E aí ele vai dizer o seguinte, citando só a parte que interessa, abre aspas, neste momento, fala que o Rui Barbosa ficou isolado e teria hesitado em se colocar contra os Estados Unidos. E aí o Santiago Dantas diz, aspas, neste momento falou-lhe a voz da chancelaria brasileira, expressa não por outro, senão pelo barão do Rio Branco, e nestes termos inesquecíveis, aspas dentro das aspas. Agora que não podemos ocultar nossa divergência com a delegação norte-americana, cumpre-nos tomar aí, francamente, a defesa do nosso direito e das demais nações americanas. Fecho aspas. Ou seja, isso se passou 50 anos depois da morte do Rio Branco. Então, há uma grande discussão de política externa em que os dois lados se apoiam no Rio Branco para justificar suas políticas. Ou seja, isso tem uma força que me parece muito importante. Um outro tema que foi trabalhado para o Rio Branco, e é um tema que agora, curiosamente, vai ser rompido, é a questão de ruptura e continuidade. Qualquer política externa não é diferente disso, pode se legitimar pela continuidade, ou seja, eu faço o que sempre se fez, porque está dando certo, então eu estou fazendo o que é certo, ou pela ruptura. Eu agora vou fazer assim, porque o que era feito antes estava errado. Então, agora eu vou fazer certo. Então, são as duas maneiras de se justificar. E, obviamente, toda política tem elementos de ruptura e continuidade. Mas a maneira que você justifica, a ênfase irá para um lado ou para o outro. Então, falando da política externa brasileira, desde o início, tá? A independência brasileira foi muito peculiar. É uma independência que tem uma ruptura, o Brasil deixa de ser parte do Império Português, mas o Brasil conserva a estrutura social, conserva a escravidão, conserva a ordem hierárquica interna, ou seja, é uma ruptura muito conservadora e conserva a mesma dinastia, né? Então, uma ruptura muito conservadora. Então, no início, a política externa brasileira ela tem essa confusão de signos, ela é ruptura e continuidade. E, em 1831, com a abdicação de Dom Pedro, há um momento em que a política externa busca uma ênfase na ruptura. É um momento que se fala ali, é um momento que se fala ali do americanismo, que se fala de se distanciar da Europa. Isso dura muito pouco, mas, do ponto de vista discursivo, é muito interessante, tá? E aí, no segundo reinado, não, a partir de 1850, o discurso vai se centrar na ideia de continuidade, que a política externa ela é continuidade, que isso tem muito a ver com o próprio ethos Saquarema, tá? Ou seja, que as mudanças são lentas, que as mudanças são consensuadas. Então, a política externa vai muito para a ideia de continuidade. E aí isso muda. Vem a República e a política externa
passa a se justificar pela ruptura. Não, nós estamos fazendo, a política externa da monarquia era belicista, eles eram europeístas, a nossa é totalmente diferente. Nós somos americanistas, nós acreditamos na fraternidade americana e não tem nada a ver, é outra política. Tá? Então, a questão da legitimidade da política. E essa legitimidade de ruptura, ela vai se amainando um pouquinho na medida que a República vai indo, mas quando o Barão chega em 1902, ela ainda é presente, tá? Ela ainda é muito forte. O Barão vai mudar isso totalmente. Um dos elementos grandes desse discurso é a relação com os Estados Unidos, por exemplo, que era um dos elementos de ruptura da política externa. Não, antes nós tínhamos relação com a Europa, agora queremos relação com a América, especialmente os Estados Unidos. O Rio Branco vai dizer, não, isso não é ruptura nenhuma, porque nós temos uma relação privilegiada com os Estados Unidos desde 1822. Então, não há ruptura. Então, o Rio Branco vai construir uma narrativa toda da continuidade. Ou seja, a política externa brasileira vem desde da independência e, quiçás, antes. A política externa brasileira é uma herdeira da política externa portuguesa. Há elementos de verdade nessa narrativa. Isso deve ser relativizado, mas a ênfase é importante. Então, ele vai construir uma nova narrativa, essa narrativa da continuidade. E essa narrativa da continuidade, ela vai se entranhar no Itamaraty. É a narrativa criada pelo Barão. Ela vai se entranhar. E o Rio Branco, inclusive, coisas que são rupturas claras, o que ele faz nas rupturas claras? Ele transforma as rupturas em evoluções naturais. Eu vou dar um exemplo, haveria mais. Mas, por exemplo, o Império era imensamente intervencionista no prata. É uma das características da política do Segundo Reinado, uma política intervencionista no prata. Na República nem dava, porque a Argentina estava mais forte, quer dizer, não era possível. Então, como é que o Rio Branco vai resolver, em termos de narrativa, esse problema? Então, ele vai esconder essa ruptura. Ele vai escrever num artigo de jornal, que depois ele manda para todas as legações do exterior, como uma circular, ou seja, como uma espécie de instrução para as legações, onde ele traz o seguinte argumento sobre essa questão da intervenção no prata. Eu cito: há muito tempo nossa intervenção no prata está terminada. O Brasil nada mais tem de fazer na vida interna das nações vizinhas. Está certo que a liberdade e a independência internacional não sofrerão ali um desequilíbrio violento. Seu interesse político está em outra parte. É para um ciclo maior que ele é atraído, desinteressando-se das rivalidades estéreis dos países sul-americanos, entretendo com esses estados uma cordial simpatia. O Brasil entrou resolutamente na esfera das grandes amizades internacionais a que tem direito, pela aspiração de sua cultura, pelo prestígio de sua grandeza territorial e pela força de sua população. Fecho aspas. Ou seja, ele transformou uma coisa que era, obviamente, uma clara ruptura numa evolução natural. Tá? Então, ele, de certa maneira, ele vai escamotear a ruptura. E isso vai ser uma coisa que vai ser muito presente no discurso de política externa desde então. E aí eu cito, por exemplo, esse exemplo dessa discussão sobre a política externa independente. Ou seja, o Santiago Dantas, de alguma maneira, ele ao responder à ideia de que se tinha que votar com os Estados Unidos, que nem o Barão Joaquim Nabuco fizeram, ele vai dizer, não houve ruptura nenhuma, eu estou seguindo o que o Barão disse. E aí, como eu digo, como os escritos do Barão são circunstanciais, tem um pouco de tudo, você colocando no contexto certo, dá para manejar discursivamente, é muito bom, é muito fácil de manejar. Fácil não é, mas, enfim, é muito possível fazer diversos manejos discursivos em cima das ideias do Barão e tem sido feito com grande sucesso. Tá? Então, por exemplo, em 1962, a ruptura, que era uma ruptura clara, o Santiago Dantas tenta escamotear a ruptura. Não houve ruptura nenhuma, eu estou seguindo o que o Rio Branco faria a mesma coisa. Tá? Então, isso é muito interessante, essa questão da continuidade. Isso passou a ser um elemento importantíssimo da política externa brasileira, do discurso de política externa brasileira. Isso vai se seguir, então, isso se segue. Então, eu vou dar mais 2 exemplos, 2 discursos de posse. Um do João Neves da Fontoura, em 46. Ele vai dizer o seguinte sobre essa ideia de ruptura e continuidade.
eu cito, o Itamaraty jamais foi um só homem, por mais eminente que ele fosse. Mesmo o Barão do Rio Branco, o que nivela a todos quanto passaram e passarão por esta casa é o sentimento expresso na continuidade de uma ação que não é feita de improvisações, nem de avanços inesperados ou recuos imprevistos, mas de rigoroso respeito a uma cadeia de antecedentes, formando uma norma de conduta para todos nós. Fecho aspas. E aí vou passar, só para fechar essa ideia, um outro discurso de posse, esse muito mais recente, que eu acho que é um giro narrativo brilhante, que é o discurso de posse do embaixador Azeredo da Silveira, que é conhecido como o discurso, a maior tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Ele usou essa frase no discurso de posse. A maior tradição do Itamaraty é saber renovar. Ou seja, do ponto de vista narrativo, discursivo, a frase é brilhante, porque ele se apropria da ideia de tradição como legitimidade para sustentar eventuais mudanças. Tá? Então, é um trabalho discursivo extraordinário. Então, essa ideia da continuidade, da não ruptura, tem sido um elemento crucial do legado do Rio Branco, porque, na verdade, eu acho que é a partir do Rio Branco que essa ideia vai seguir. Bom, então, só para fechar, tem aí talvez um tempinho? Só para fechar, a atualidade do Rio Branco. Naturalmente que, em termos concretos, o maior legado da atuação diplomática Rio Branco é a definição de fronteiras já na primeira década do século XX. Isso não há como minimizar os benefícios do estabelecimento de fronteiras precoces, na verdade, bastante precoces, com 9 estados limítrofes, trouxe para o Estado e para a sociedade brasileira. São imensos os exemplos do problema que isso é, inclusive no próprio continente. Por exemplo, a questão das Malvinas, a questão da demanda boliviana de uma saída para o mar, a controvérsia entre Venezuela e Guiana sobre Esequibo, ou seja, o fato do Brasil não ter carregado ao longo do século XX esse ônus é um legado incomensurável. Então, não há dúvida que, do ponto de vista substantivo, o grande legado do Rio Branco, para mim, é esse, e eu acho que seria indiscutível. É muito mais difícil identificar categoricamente um legado em termos de orientação política gerais. Uma pergunta muito típica de alguns jornalistas, não todos, mas essa pergunta, o que o Rio Branco acharia hoje de tal coisa? Eu acho que essa pergunta não se sustenta, porque, inclusive, o Rio Branco usa o pai dele como fonte de legitimidade. E eu acho que essa pergunta não sustentaria, isso não funciona nem para o próprio Rio Branco em relação ao pai dele. O pai dele trabalhou no auge do Segundo Reinado, tá? E ele na República, ou seja, o contexto mundial e o próprio contexto interno brasileiro são tão diferentes que é um recurso retórico, ou seja, não funciona. E muito menos hoje, 100 anos depois do Rio Branco, a agenda internacional é totalmente diferente. Então, se não se usar lições de bom senso, como ser pragmático, ter um mínimo de juízo, esse tipo de coisa, eu acho que é muito difícil dizer o que o Rio Branco acharia sobre a mudança do clima. O que o Rio Branco... Primeiro, o Rio Branco, se entrasse no Itamaraty hoje, ficaria muito espantado. Mulheres, negros, ou seja, seria bastante chocante para ele. E, obviamente, uma pessoa imensamente inteligente, dado o tempo suficiente, ele teria opinião sobre tudo, mas não é bem assim. Tá? Então, essa pergunta, para mim, não funciona bem. Então, para mim, o grande legado para ele, nessa questão digamos, mais subjetiva, é a questão da narrativa, tá? Ou seja, com vários elementos. Narrativa e legitimidade. As duas coisas estão muito ligadas. Tá? E são muito importantes. E a legitimidade é crucial. A legitimidade é importante para o Itamaraty fora, a legitimidade é importante para o Itamaraty internamente, de todas as maneiras. Então, é crucial, a narrativa e legitimidade. Tá? Então, dentro dessas ideias, tá? Desse legado. Então, por exemplo, essa política externa que está ancorada numa percepção de excelência do corpo diplomático, um corpo diplomático insulado, um
um corpo diplomático que tudo isso é verdadeiro em grande medida, ou seja, mas são elementos de legitimidade que se reforçam muito aí. Um corpo diplomático tem um saber específico que, eventualmente, para, digamos, assumir a direção do Itamaraty, seria desejável ter esse saber específico, que aí eu já acho talvez muito mais discutível, haverá argumentos pró e contra. Tá? Uma narrativa que se baseia na ideia de continuidade, em que as rupturas, que sempre há, as rupturas são sistematicamente ocultadas em termos narrativos, tá? E mesmo a política externa buscou ocultar. Dou um outro exemplo mais contemporâneo. Durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, uma das estratégias narrativas do governo do presidente foi aquele bordão: nunca na história deste país. Isso não valeu para a política externa, né? A política externa, nem com o governo de maneira geral tendo esse bordão, a política externa não foi sensível a essa ideia de se justificar forte. Obviamente que houve rupturas e houve justificativa de rupturas, mas muito mais praticamente, mas não tentou esse rompimento com o passado. Tá? Bom, e aí eu vou trazer a questão para o presente, que eu acho interessante, dentro desses elementos que eu mencionei aqui, e eu devo declarar de início que eu não estou entrando em questões substantivas, eu estou entrando na questão discursiva, tá, do que se conhece da política externa atual, simplesmente anotando o discurso. Em contraste, a política externa atual do presidente Jair Bolsonaro, ela sim está procurando se legitimar pela ideia de ruptura. Tá? E que é muito curioso, ou seja, é uma ruptura de uma tradição, não que não houvesse outras rupturas, esse que é o ponto, mas é um pouco a ruptura que tem coragem de dizer o nome, se você quiser dar esse tipo de... E agora também, curiosamente, é uma política externa também que em alguns momentos ela não está... A parte discursiva eu não vejo ainda bem consolidada, eu acho que está muito no ar ainda, mas que também já houve menções em se legitimar com base no Barão do Rio Branco, o que é uma coisa que passou um pouco despercebida, eu acho que pela imprensa, pelos analistas. E agora eu vou fazer uma citação que é longa, mas que eu acho que é muito interessante dentro do que a gente está conversando. Na aula magna que o ministro proferiu no Instituto Rio Branco no dia 11 de março passado, está no YouTube do Itamaraty, ou seja, eu fiz uma transcrição, ou seja, é oral. Eu vou fazer uma citação um pouco longa, mas eu acho que vale a pena. O ministro disse o seguinte, abro aspas, o grande ciclo da definição do espaço nacional brasileiro foi conduzido em grande parte pela diplomacia brasileira desde os primórdios da independência brasileira até o Barão. Este é o primeiro ciclo da nossa diplomacia e foi bem sucedido. Foi esse ciclo que deu crédito ao Itamaraty como instituição fundamental da nacionalidade brasileira. Não foi o universalismo, nem o multilateralismo, nem a capacidade de gerar consensos e equilíbrios, mas a capacidade de defender e definir as fronteiras físicas da pátria que fizeram o nome do Itamaraty. Depois veio um segundo ciclo, de mais ou menos desde a época do Barão até recentemente, e teve talvez como seu centro a ideia do desenvolvimento. Tem-se dito que a principal função, a principal contribuição do Itamaraty, da diplomacia brasileira para o país nestes últimos 100 anos, desses últimos 100 anos, mais ou menos, foi a contribuição para o processo de desenvolvimento. E esse não foi inteiramente bem sucedido. Houve algumas coisas positivas, mas houve apostas completamente equivocadas, principalmente a partir dos anos 50 e mais ainda a partir dos anos 60, quando começou a aposta no terceiro-mundismo, no anti-americanismo, no anti-ocidentalismo ou no pós-ocidentalismo mais recentemente. Uma aposta em parceiros que não foram capazes de nos ajudar no desenvolvimento. Então, agora eu corto a citação, se vê que ele busca o Barão do Rio Branco como fonte de legitimidade, o Barão do Rio Branco defendendo o interesse nacional, e depois há uma perda
da sintonia ecossistema. Agora eu continuo a citação. Por causa dessa aposta equivocada, é que talvez se explique que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, mais ou menos entre 1900 e 1975, quando seu principal parceiro de desenvolvimento era os Estados Unidos da América. E depois estagnou quando desprezou essa parceria com os Estados Unidos e passou a buscar a Europa uma integração latino-americana sem integração com o restante do mundo e, mais recentemente, aposta no mundo pós-americano dos BRICS, que, enfim, é um parceiro extremamente importante, mas que, de repente, passou-se a acreditar que seria o grande parceiro econômico do Brasil e teria China o principal parceiro comercial. E, coincidência ou não, tem sido um período de estagnação do Brasil, justamente nessa vertente econômica que se propôs a ser o centro desse ciclo. Aí ele vai jogar discursivamente para essa ideia dos Estados Unidos, da relação privilegiada com os Estados Unidos, que também é uma parte desse discurso que, na minha opinião, ele é construído mais pós-Rio Branco do que propriamente durante o Rio Branco. Tá? Seguindo, e essa parte é interessante, seguindo a citação. Se o primeiro foi o ciclo do Barão do Rio Branco, eu diria que esse segundo ciclo foi o ciclo do Barão de Munchausen. O Brasil estava com parceiros errados, tentando puxar a si mesmo pelos cabelos, como Barão de Munchausen, tentando puxar a si mesmo para o desenvolvimento, naturalmente sem conseguir sair sozinho dessa estagnação. O período do PT no poder foi, na diplomacia, como em outras coisas, parte integrante desse segundo ciclo e não um parênteses. O governo do PT e os governos que o cercaram são todos parte do mesmo sistema que estamos quebrando. É curioso que os petistas, os antigos críticos do PT, se unem para criticar a política que nós estamos querendo fazer, porque finalmente nós representamos algo novo, a ruptura. Algo que ameaça aquele grande consenso do qual eu já tinha falado. Só fechando a citação, então nós tivemos o ciclo do Barão do Rio Branco, que deu certo, e o ciclo do Barão de Munchausen, que não deu certo e que não conseguiu ajudar o Brasil naquilo que se propôs. E esse segundo ciclo acabou. Acabou porque o povo brasileiro se cansou. O povo brasileiro se cansou de sacrificar seus valores, que são essencialmente liberais e ocidentais, em nome de um crescimento econômico que não veio nunca. O povo agora quer o crescimento e identidade nacional na defesa de seus valores. Fecho a citação. E a última frase, para terminar. Então, é interessante que recupera a sintonia com o legado do Barão e traz, em muitos anos, a noção de ruptura inequivocamente. E aí é uma ruptura, como é uma ruptura também conservadora, ela é uma ruptura que tem uma chave de regeneração nacional. E muito rápida a última citação para fechar, um tweet, então cabem 20 não sei quantos caracteres. O próprio ministro lançou o seguinte tweet que mostra essa ideia de ruptura e regeneração, que é uma ideia essencialmente conservadora também em outros processos. A ruptura como regeneração de um passado idealizado, de um passado maravilhoso e que está presente em muitos outros momentos históricos e outras experiências históricas. O tweet é o seguinte, aspas, até hoje o Brasil e os grupos políticos lutavam pelo controle da máquina. O governo Bolsonaro quer desligar a máquina e jogar a chave fora, pois essa maldita máquina só fabricou estagnação, desemprego, corrupção e descaso pelos valores do povo brasileiro. No MRE, estamos fazendo a nossa parte, promovendo parcerias que ajudem o povo brasileiro a renovar seu destino. Quando o PR e Bolsonaro foi eleito, achavam que o Itamaraty seria um enclave do establishment dentro do governo e que a política externa continua ajudando a máquina a rodar tranquila. Aconteceu o contrário. O Itamaraty hoje é parte integrante do projeto de regeneração nacional. Fecho cita, peço desculpas pela extensão. Obrigado. Não, muito obrigado. Foi ótimo. Além do mais, você não citou nada em tupi. Então, está tudo bem. Bom, como eu disse, o embaixador humaniza a imagem do Barão do Rio Branco. Vocês tiveram alguns exemplos disso. E eu queria só rapidamente falar sobre essa questão do pragmatismo, né? Pragmatismo responsável do Azevedo Silveira. Na ditadura militar, o Brasil reatou
relações com a China, e relatou com Cuba e apoiou as ex-colônias portuguesas, a maior parte comunistas, na independência contra Portugal. E hoje em dia, com essa ruptura toda, o Brasil está querendo entrar na OCDE, fez um acordo com a União Europeia, e todos esses acordos submetem o país a questões que são globalistas, que no discurso eles são contra, mas têm que se submeter a regras internacionais sobre clima, sobre democracia, sobre esse tipo de coisa. Então, é um pragmatismo que sempre está presente no Itamaraty. Muito obrigado, embaixador, foi ótima a nossa conferência. A próxima conferência será no dia 11 de julho, quinta-feira, às 5h30 sempre. Rio Branco hoje, os desafios do ofício. O conferencista será o embaixador Marcos Azambuja. Muito obrigado a todos. Até quinta-feira. Obrigado pelo convite.